Olá pessoal, antes de nós começarmos esse vídeo, clica aí em gostei. Se você não gostou do vídeo, clica em não gostei, também é importante. Inscreva-se no canal e compartilhe com pessoas que você acha que irá se interessar pelo assunto. Neste vídeo nós vamos falar sobre os flip-flops, ou os vai e vem doutrinais da Torre de Vigia, com o seguinte tema: os sodomitas serão ressuscitados, as luzes piscantes da Torre de Vigia. Entre as testemunhas de Jeová é muito comum o termo novas luzes. Para elas, novas luzes são novos entendimentos das doutrinas e ensinos da Torre de Vigia. Assim, quando o corpo governante das testemunhas de Jeová deseja alterar uma doutrina, eles publicam na revista Sentinela e dizem que é uma nova luz ou um novo entendimento. E assim as testemunhas de Jeová já mudaram mais de 330 vezes os seus ensinos e doutrinas e afirmam, no entanto, que são guiadas pelo Espírito Santo. Nós vamos ver agora um trecho de uma revista, a Sentinela, de 1881, da época de Charles Taze Russell, o fundador das Testemunhas de Jeová. E observe o que Charles Taze Russell ele falava sobre as mudanças de doutrina. Preste bastante atenção no texto aí, que eu vou traduzir numa tradução livre do inglês para o português para você. Se estivéssemos seguindo a homens, indubitavelmente seria diferente conosco. Sem dúvida que uma ideia humana iria contradizer a outra, e aquela que foi luz há 1 ou 2 ou mesmo 6 anos atrás seria encarada como sendo escuridão agora. Mas com Deus não existe variação nem sombra de mudança. Assim é com a verdade. Qualquer conhecimento ou luz vinda de Deus terá de ser como o seu autor. Uma nova visão da verdade nunca poderá contradizer a anterior verdade. Uma nova luz jamais irá extinguir a velha luz, mas acrescentar-se a ela. Assim é com a luz da verdade. A verdade aumenta por se lhe acrescentar, não por substituir uma pela outra. E olha, eu concordo plenamente com Charles Taze Russell. Ele dizia que uma luz, para ela seguir o padrão de Provérbios 4:18, que é muito utilizado pelas testemunhas de Jeová, esta luz ela não deveria ser substituída por outra, mas novas luzes seriam acrescentadas a ela. Era isso que Charles Taze Russell ensinava. E nós concordamos plenamente com isso. Mas nós iremos ver na sequência, como já vimos aqui no tema do nosso vídeo, que a Sociedade Torre de Vigia, ela ensinou que os sodomitas seriam ressuscitados, depois disse que eles não seriam, depois disse que eles seriam, e depois disse que eles não seriam ressuscitados. Então houve um flip-flop, ou um vai e vem doutrinal. E praticamente as testemunhas de Jeová, a maioria delas, praticamente todas, não sabem disso. Então nós fizemos esse vídeo para mostrar para as testemunhas de Jeová que esta história de novas luzes da Sociedade Torre de Vigia do corpo governante é uma fraude, que as mudanças doutrinais elas não têm base bíblica, ok? Eu separei algumas referências principais aqui, existem muitas outras, mas estas são essenciais, ok? E eu vou deixar no pé desse vídeo os links para você baixar estas referências. Vamos lá, aqui nós temos a Sentinela de 1913, páginas
5.351, é uma reimpressão, né, com vários anos, por isso que está essa numeração aí alta. E no quadro em vermelho, nós lemos o seguinte: uma vez que os sodomitas foram redimidos pelo mérito do sacrifício de Jesus, serão despertos do sono da morte durante a era messiânica. E sua experiência será mais tolerável que aquelas das pessoas de Corazim e Betsaída. Como observamos aqui nesta passagem da revista Sentinela, Charles Taze Russell, em 1913, ele declarou que os sodomitas seriam ressuscitados, assim como os judeus dos dias de Jesus, que o negaram. Então, no início das Testemunhas de Jeová, os sodomitas seriam ressuscitados. Este era o conceito comum. E Rutherford, o segundo presidente da Sociedade de Torres de Vigia, o que ele ensinava sobre isso? Vamos ver. Nós temos aqui um livro escrito por ele, que tem o tema Sua Vingança. E na página 38 nós lemos o seguinte: Deus prometeu que em seu devido tempo os sodomitas e os judeus seriam despertos da morte e teriam uma chance justa, um julgamento justo sobre o reino de justiça de Cristo Jesus. Então, como observamos aqui nesta publicação, Sua Vingança, escrito por Joseph Rutherford, o segundo presidente da Sociedade Torre de Vigia, ainda sob o seu governo, os sodomitas iriam ser ressuscitados. Este era o conceito da Torre de Vigia nos seus primórdios. Mas nós vamos, na sequência, ver a publicação do Paraíso Perdido ao Paraíso Recuperado, que foi lançado na década de 60, quase no final da década de 60. E no parágrafo 6, nós lemos o seguinte: o povo da cidade de Sodoma morreu numa chuva de fogo depois de receber uma sentença desfavorável. Em outras ocasiões, outros grupos receberam também sentenças desfavoráveis, provaram que não mereciam a vida e não serão ressuscitados. Notaram aí? Então, nesta época, na década de 60, a Sociedade Torre de Vigia passou a ensinar que os sodomitas não seriam ressuscitados. Então, parecia ser uma nova luz, não é? Pois bem, década de 60 passou, década de 70 passou, e na década de 80 foi lançado o livro de estudo Poderá Viver para Sempre no Paraíso na Terra. Esta aí é a primeira edição, foi lançado em 1982 e 83. E na página 179 nós vemos o seguinte: ao dizer isso, Jesus mostrou que pelo menos algumas das pessoas injustas das antigas Sodoma e Gomorra estarão presentes na terra durante o dia do juízo. Embora tenham sido bastante imorais, podemos esperar que algumas delas sejam ressuscitadas. Notaram? Na década de 80, a Torre de Vigia diz que os sodomitas serão ressuscitados. Mas na década de 60, disseram que eles não seriam, contrariando Rutherford e Russell, os seus fundadores. E esta foi a citação do livro Poderá Viver para Sempre no Paraíso na Terra, a edição de 1982. Entretanto, em 1989, foi reimpressa uma segunda edição deste mesmo livro, e na mesma página 179, observe o que diz o parágrafo: serão estas pessoas tão terrivelmente iníquas, os sodomitas,
ressuscitadas durante o dia do juízo? Pelo que parece, as Escrituras indicam que não. Então quer dizer que em 1982, a Torre de Vigia disse que os sodomitas seriam ressuscitados. Em 89, a Torre de Vigia disse que eles não seriam. Então observaram? Charles Taze Russell, Joseph Rutherford disseram que os sodomitas seriam ressuscitados. Na década de 60, no livro Paraíso Estabelecido, eles disseram que eles não seriam ressuscitados. No livro Poderá Viver para Sempre no Paraíso na Terra, na edição de 82, disseram que seriam ressuscitados. Mas agora eles disseram que não. Então foi um vai e vem doutrinal. Será que nós podemos chamar isso de uma nova luz que vai clareando o entendimento? Será? Com certeza que não. Porque, como disse Russell, uma nova luz não pode substituir uma outra. E se nós estivéssemos seguindo homens, como ele disse aqui, se nós estivéssemos seguindo homens, indubitavelmente seria diferente conosco. Sem dúvida que uma ideia humana iria contradizer a outra, e aquela que foi luz há 1 ou 2 ou mesmo 6 anos atrás seria encarado como sendo escuridão agora. Então, aí está a definição do ensino da Torre de Vigia. É ensino de homens, porque um ensino contradiz o outro. Uma hora é sim, uma hora é não. Uma hora é sim, uma hora é não. Você levaria a sério alguém que lhe dá declarações como essa? Provavelmente não. Em Mateus, no capítulo 5, versículo 37, nós lemos as palavras de Jesus, quando ele disse: deixem simplesmente que a sua palavra sim signifique sim, e o seu não, não, pois tudo que for além disso é do maligno. Jamais instruções como estas aí, ensinos que mudam com o vai e vem das ondas, pode vir de Deus. Ensinos contraditórios não vêm do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus não erra jamais. Quem erra são os homens. Quem mudam os seus ensinos, as suas doutrinas, são falsos mestres. E é isso que os líderes da Torre de Vigia são, falsos mestres. E aí enganam vocês, testemunhas de Jeová, com esta história de novas luzes. Mas não são novas luzes, porque uma luz, para ela ser verdadeira, ela não pode apagar. E é isso que acontece com os ensinos da Torre de Vigia. São modificados, eles são apagados, são substituídos, e assim por diante. E você deve se lembrar de Provérbios 4, os versículos 18 e 19. As testemunhas de Jeová só apresentam o versículo 18, que diz: mas a vereda dos justos é como a brilhante luz da manhã, que clareia mais e mais, até a plena luz do dia. É isso que eles dizem, para justificar as mudanças doutrinárias de sua organização. Olha, a vereda dos justos é como a luz do dia, clareia mais e mais até o dia ficar firmemente estabelecido. As nossas doutrinas, elas são modificadas quando aumenta o nosso entendimento. Mas será que no caso dos flip-flops, como no caso dos entendimentos que mudaram de sim para não e de sim para não, de Sodoma e Gomorra, dos que iriam ressuscitar, será que é uma luz que vai clareando mais e mais? Com certeza que não. Mas o versículo 19 de Provérbios 4 diz o seguinte: o caminho dos maus é como a escuridão, eles nem sabem o que os faz tropeçar. As testemunhas de Jeová, elas dizem que têm o conhecimento exato. Mas será que tem mesmo?
Se as suas doutrinas, os seus ensinos estão sempre mudando, sendo reajustadas ou abandonadas, será que são de fato exatas? A verdade é que não. Elas também dizem que pregam a verdade, que têm a verdade. Mas no caso de Sodoma e Gomorra, das pessoas que iriam ressuscitar, uma hora a verdade era sim, outra hora a verdade era não. E sim, e não novamente. Que verdade é esta? Que é sim e que é não. Que pode ser sim e amanhã pode ser não. Além do mais, muitas verdades que as testemunhas de Jeová ensinavam há alguns anos atrás, hoje já não são mais ensinadas, já foram abandonadas. Então, definitivamente, elas não possuem a verdade. E aí está em Provérbios 4, 18 e 19. É como identificar um caminho certo no caminho errado. A vereda dos justos vai clareando mais e mais, mas o caminho dos maus é escuro. Eles nem sabem o que ensinam e tropeçam eles mesmos e fazem os outros tropeçarem. Infelizmente, é isso que está acontecendo na organização das Testemunhas de Jeová. E nós incentivamos você que é testemunha de Jeová a analisar com muita atenção, com muito carinho, os argumentos que nós colocamos aqui neste vídeo. Ok? Um abraço para você, obrigado por ter assistido este vídeo e até a próxima oportunidade.